Eu estou achando que tem tanta coisa errada nessas histórias todas que talvez o único errado seja eu, que acho que está faltando bom senso. A primeira vítima do coronavírus. Em primeiro lugar, a postura do presidente é totalmente irresponsável e inadequada. E eu vinha falando aqui que é importante governos nacional populistas como o de Trump, Bolsonaro, você olhar mais para aquilo que eles fazem do que aquilo que as lideranças dizem, porque eles são personagens um tanto fanfarrões, né? E eu vinha elogiando, inclusive, para ilustrar o exemplo, o coronavírus, né? O Trump designou o vice Mike Pence para liderar uma equipe contra o coronavírus, as medidas foram tomadas, contenção de viagem e tudo mais, enquanto que ele tuitava reduzindo o risco da coisa. O Bolsonaro, mesma coisa, né? Desmerecendo a ameaça, e enquanto isso, o seu ministro Mandetta surgiu em cena como alguém sério, capaz e liderando uma ofensiva contra o vírus. Aí, de repente, ele faz o contrário, né? Ele tinha dito algo que mereceu elogios, eu mesmo elogiei, e pouca gente elogia, porque tem muita gente na imprensa que está no trabalho aí diário de só procurar coisas para atacar o governo, e principalmente o presidente, e aí ele vai lá e desaconselha aos seus seguidores de irem na manifestação, que não é dele, não é dele. Ainda que ele tenha endossado atrás, não é dele, a organização. Mas ele vai lá e no dia começa a postar coisas ligadas à manifestação e resolve descer para falar com o povo. É óbvio que é uma atitude equivocada, é óbvio que ele não dá o bom exemplo como governante, ele não deveria ter feito isso. Ponto final. Dito isso, aí surge o oportunismo e a histeria toda do outro lado, né? Tratando quase como se o Bolsonaro tivesse ido em praça pública executar na guilhotina velhinhos e velhinhas, né? Então é uma histeria um tanto desproporcional. Maia, Alcolumbre e outras lideranças estavam há alguns dias atrás, já tinha coronavírus, numa festa com mais de 1.300 pessoas, num ambiente fechado, para lançamento de uma nova emissora no país. Então, assim, o mundo não parou, ainda não, né? Temos o metrô em funcionamento, então há um senso aí de oportunismo para atacá-lo, e já surge até mesmo um golpismo no ar. Muita gente falando em impeachment, em interditar o presidente, afastá-lo, porque ele seria incapaz. Então, a população percebe o truque, né, o desespero, e isso não pega bem. Isso não é também uma crítica construtiva, moderada, de quem quer debater o assunto. Isso repito, oportunismo ou histeria, depende, né? A conclusão que alguns chegam é de que o presidente Bolsonaro não é presidente do Brasil, e nem mesmo presidente do mundo. Ele é Thanos, aquele personagem de ficção da Marvel que quer destruir o planeta, né? Quer dizer, hoje, já que a Thaís citou nossa ex-colega de bancada Vera Magalhães, eu cito ela também, porque ela tuitou hoje aqui que o circuit breaker foi acionado e o presidente Bolsonaro está só falando, coisas sem sentido. E o pessoal do mercado mandando mensagens desoladas para ela, né? E eu apenas respondo, como quem diz, vocês é que apoiaram, né? Ou seja, agora é culpa do presidente Bolsonaro o circuit breaker que foi acionado em Nova York também. E o mundo inteiro com quedas de 12%, 13% nas bolsas. Então, veja o grau que salta aos olhos das pessoas que estão observando isso de patologia ou oportunismo político partidário. Quer dizer, o presidente é irresponsável na atitude dele, faz alguma coisa claramente equivocada, e do outro lado tem um bando de gente falando em impeachment, interdição, e que ele é o culpado de tudo de mal que acontece no mundo agora. Então, nesse ambiente polarizado, irracional, o que eu acho mais difícil é encontrar bom senso, é encontrar alguém que esteja tentando criticar as coisas que têm que ser criticadas sem ficar querendo realmente crucificar o presidente como se ele fosse quase um mal incorporado numa figura, né, num ser humano. E em relação a Maia e Alcolumbre, que alguns estão passando a tratar como quase estadistas no momento desses, né, eu faço só uma sugestão. Falam que querem apoiar o Brasil nesse momento de crise, tudo. Em primeiro lugar, tem um monte de reformas lá que o governo federal já enviou, né? Banco Central, um monte de coisa, marco do setor de saneamento, tem um monte de medida que está lá esperando, né, no Congresso. Além disso, tem um fundo partidário bilionário. Declara que em ano de eleição eleitoral, de municipal, não é isso que importa mais, e sim o coronavírus. Mostra o commitment, o compromisso com as ações daquilo que está na palavra, porque falar é fácil. Então, direciona esses bilhões todos para conter, de alguma forma, o coronavírus. Mostra que está falando a sério e não apenas querendo posar com apoio de parte da imprensa como estadista para se distanciar de um presidente que seria maluco e quase o culpado pelo coronavírus. Então está faltando, na minha opinião, equilíbrio e bom senso em tudo que é lado.